Olá! Hoje eu quero falar um pouco sobre Microsoft Forms, a nova solução da Microsoft para formulários web. Nós temos algumas tecnologias de formulários e alguns recursos de formulários que os usuários de soluções Microsoft já utilizam há algum tempo, né? Então eu vou citar algumas aqui como brevemente, tá? Como o Microsoft Infopath, inclusive eu tenho um vídeo de Microsoft Infopath aqui no meu canal, dá uma pesquisada aí que você vai encontrar, né? Como montar formulários no Infopath, que basicamente é uma das aplicações do Microsoft Office, né? Desde as versões anteriores, tu tem aí 2007, 2010, 2013 e não mais na 2016. A Microsoft ela não vai fazer novas versões do Infopath. Ele tem que trabalhar aí ou funciona melhor com o SharePoint, né? O próprio SharePoint, para quem utiliza, né, geralmente empresas, também pode desenvolver algumas listas com base em formulários, né, preencher campos ali com base em alguns formulários, alguns campos validados, tipo de campos diferentes, né? Então são algumas das opções. Pesquisa de satisfação ou surveys, né, aqueles questionários. Existe uma tecnologia dentro do Microsoft OneDrive for Business chamada Excel Survey, que é justamente um serviço do Excel, um produto do Excel online, diferenciado, onde você desenvolve ali com carinha de formulário, valida campos, opções para as respostas e assim por diante, tá? Mas o mercado estava sentindo falta de uma solução mais poderosa, mais voltada para formulário, com controles mais avançados e com uma aparência mais profissional, né? E a Microsoft lançou apenas para planos Edu do Office 365, né? Os planos Edu de Office 365 são planos educacionais. Então você tem o Microsoft Office 365 Education, plano X, Y, Z, né? Porque você tem as categorias também de planos de Office 365 Education, assim como tem para ONGs, né, e para empresas também. E recentemente eu postei um artigo no meu blog, né, falando sobre a liberação do Microsoft Forms para as organizações, porque inicialmente a Microsoft desenvolveu o Forms para instituições de ensino, para escolas, tá? E não para business, né? Não para empresas no modelo geral, para planos de Office 365, Enterprise ou Small Business. E agora ela liberou isso, tá? Estamos aí em junho de 2017. Fico muito feliz, inclusive dei alguns feedbacks pessoais para a Microsoft, clientes meus, parceiros de negócio, pessoal de comunidade técnica Microsoft, entendendo que o Microsoft Forms é uma excelente ferramenta de formulários, vem muito aí de encontro e vai concorrer, já está concorrendo de frente aí com o Google Forms, né? Então você não precisa mais usar uma outra solução para agregar ao que você já tem de informações dentro do teu Office 365. Você tem a ferramenta integrada dentro do pacote e a gente está falando de Microsoft de ponta a ponta, ok? O que é muito melhor, tá? Então você pode ver aqui que para acessar o produto você vem para forms.office.com, tá? Ele já cai aqui na tela do Microsoft Forms. Agora ele mostra, né, a opção mostra aqui que a opção está liberada, está habilitada para Education e para Business, né? Para a área de educação e para empresas no modo geral. O que você pode desenvolver com o Microsoft Forms? Você pode desenvolver surveys, né, pesquisas de satisfação para o teu cliente. Você pode desenvolver keys interno para os teus colaboradores, fazer ali uma votação, por exemplo. Você pode configurar um pool de pesquisa e depois obter esses relatórios, essas análises, conforme os dados vão sendo inputados, conforme os dados vão sendo registrados. Então você tem as perguntas e as respostas. Ele mostra também aqui, a gente vai ver isso aqui na prática, mas ele mostra que ele é responsivo, né? Então hoje qualquer solução web service, qualquer ferramenta web, né, tem a obrigação de ser responsiva. A gente já está em um período em que as pessoas utilizam mais a internet no celular do que no próprio computador, mais no tablet do que no próprio computador. Então as telas hoje é quase uma obrigação ser responsiva, né? Você pode gerar uma base de dados em Excel, exportar isso para fazer análise no Excel ou em outra solução de Business Intelligence, como o próprio Microsoft Power BI, tá? E aqui ele termina por mostrar que você pode ter isso integrado, olha aqui, ó, as outras aplicações do Office 365, tá? Ao SharePoint, ao Microsoft Teams, ao OneDrive for Business e assim por diante.
ou também as novas tecnologias, né, que chegaram, como o Microsoft Power Apps e o Microsoft Flow, tá? Vamos lá, vamos dar um Get Started aqui, iniciar aqui o login, ó, e veja só que ele já me direcionou para onde? Para a página de login do meu Office 365. Então essa aqui é o login, a página de autenticação, né? Eu já tenho salvo aqui o meu usuário e a minha senha, eu vou apenas finalizar, realizar a minha autenticação. E, bacana, essa é a interface inicial do Microsoft Forms, tá? Você pode criar aqui novos formulários e pode criar novos quizzes, você pode criar um novo quiz, que é um novo questionário, tá certo? Aqui são os formulários que são gerados, você tem duas guias, tá? Meus formulários e outros formulários, porque como a gente está falando de Office 365, você e outras pessoas podem gerar conteúdo dentro da organização. Então, os formulários que você gera ficam na primeira guia, e nessa segunda guia, você pode chamar de seção, ficam os outros formulários que as outras pessoas da tua organização estão criando também, tá certo? Para criar um novo formulário é muito simples, então vamos fazer o passo a passo aqui. Olha lá, cliquei em novo formulário, você tem aqui as perguntas e você já começa a desenvolver o título. Vamos montar aqui um ambiente, um laboratório, onde nós vamos ter um cenário aqui de pesquisa de satisfação. A minha consultoria, ela trabalha com alguns serviços, né, dentro da área de tecnologia. Então, a gente trabalha com suporte, trabalhamos com projetos, né, migração para soluções Microsoft, implantação, e temos o nosso carro-chefe, né, que é capacitação Microsoft. Então, muito de encontro a isso, o que eu vou montar aqui para você entender quais são as capacidades, o que você consegue desenvolver, como é que fica um formulário no Microsoft Forms. Eu vou desenvolver aqui uma pesquisa de satisfação, tá? Visando aí o nosso cenário, aí, simulando o nosso cenário. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, pesquisa de satisfação. Esse é o título principal, tá? Vision Share Treinamentos. A Vision Share Treinamentos é uma célula da Vision Share Tecnologia, nossa empresa. Olha lá. Veja só que você pode clicar fora, ele já mostra como isso vai ficando. Isso é bacana, né? Você não precisa ficar testando ou clicando em botão para poder ver como fica e depois voltar. Se você clica de novo, ele entra no modo de edição novamente, tá? E você pode notar que aqui à direita você tem um botão para inserir uma imagem, né? Então, olha que bacana, você pode fazer de diversas formas a inserção dessa imagem. Você pode pesquisar a imagem no Bing, tá? Deixa eu procurar aqui, ó, Vision Share Treinamentos. Ou apenas Vision Share. Ó, não trouxe o que eu estava procurando. Você pode pesquisar no seu OneDrive. É bem interessante, ele pega todas as imagens que você tem dentro da sua conta de OneDrive, que é uma conta Microsoft, um repositório de arquivos e documentos em nuvem, tá? Ou você pode carregar da máquina, tá? Então você pode fazer dessas diferentes formas. Vamos pegar aqui um arquivo que esteja em máquina. Vou pegar aqui, ó, o logotipo da Vision Share Treinamentos. E ele já aplica, ó, ele mostra como ficou. Tá vendo que ele cortou aqui um pouquinho? Porque as dimensões da imagem são diferentes, mas você pode fazer qualquer edição. Tendo qualquer editor de imagem, aí não precisa nem ser o Photoshop, você consegue realizar esse trabalho. Então, vamos abrir aqui. Esse meu logotipo da logomarca. Vamos só aumentar um pouquinho a dimensão para que ele não corte. Ó, de repente assim fica melhor, para que ele não corte na hora de subir lá para o Forms, tá? Vamos salvar isso aqui na área de trabalho mesmo. Olha lá. E facilmente você consegue trocar ou excluir, tá vendo? Ó? Editar ou excluir o logotipo, caso você queira fazer a sua alteração. Em trocar, você tem como ampliar, ó. Ampliar, reduzir
Na própria visualização, tá vendo? Isso aqui é bem bacana. Você tem como colocar também um texto alternativo para leitores de tela, ou como excluir. Uma vez que você exclui, você fica liberado para carregar uma próxima imagem novamente. Vamos ver como é que ficou agora. Ó, perfeito, está pegando todo o logotipo aqui, tá? Agora você pode adicionar uma descrição para esse título. Então, aqui eu vou colocar uma descrição que vai dar a introdução ou a explicação, né, do para que serve aquele formulário, né? Qual é o objetivo, qual é a finalidade daquele formulário. Então, vou colocar assim, ó, recentemente você realizou um de nossos treinamentos especializados Microsoft. Estamos enviando esta pesquisa de satisfação com o objetivo de coletar o seu feedback e aprimorar nossos serviços. Tá? Só uma descrição qualquer que você vai pôr. Lembrando que clicando fora ele já mostra como isso vai ficando, tá? E aí você começa a adicionar as perguntas. É muito intuitiva a plataforma, tá? Essa solução a Microsoft ela desenvolveu do zero para a nuvem. Então a Microsoft tem feito isso, né? Depois que a nuvem chegou, né, que ela transformou aí soluções de servidores locais para soluções de nuvem. Eu vou dar o exemplo do Exchange, do SharePoint, do Office Communicator que virou Link e que virou Skype for Business. Tudo isso vem de servidor, né? Mas nós temos aplicações aí que foram geradas diretamente para a nuvem, criadas para cloud, né? Como o Planner, como o próprio Power Apps, como o Flow, agora o Forms e assim por diante. Então vamos começar adicionando aqui a primeira pergunta. Quando você clica em adicionar pergunta, você tem as opções do tipo de pergunta que você quer inserir no formulário. Uma pergunta do tipo opção, do tipo texto, do tipo classificação e do tipo data, tá? Eu vou colocar a primeira aqui do tipo texto porque eu quero coletar o nome da pessoa. Então esse aqui, ó, vai ser o rótulo do meu campo do meu formulário. O nome, tá certo? Vai ficar bem intuitivo. O que eu posso colocar aqui embaixo? Se esse questionário ele tem uma resposta longa, porque daí ele vai dar a oportunidade de ter uma caixinha aquela que ultrapasse os 256 caracteres, aí o pessoal pode colocar um texto bem grande. Geralmente, você usa essa caixinha de resposta longa quando você tem um formulário de contato, que é onde você pede geralmente, né? Vou colocar um bem simples aqui. Nome, telefone, e-mail e a mensagem. A mensagem, geralmente, usa esse tipo de caixinha mais longa, porque geralmente a pessoa que vai mandar o e-mail, que vai entrar em contato, ela vai colocar ali um texto maior, uma quantidade de texto maior. Nome não precisa, né? Por maior que seja o nome, a caixa de texto simples, sem a resposta longa, atende perfeitamente. Você ainda pode configurar se a resposta ela vai ser obrigatória ou não. Isso é bem interessante. Tá? Se a finalidade do formulário é coletar um tipo de informação que não pode faltar, então você clica aqui em obrigatória, quer dizer, a pessoa não consegue enviar o formulário antes de preencher aquele campo obrigatório, tá? E ainda você tem a opção de colocar um subtítulo e de colocar uma restrição. Olha só, eu vou colocar um subtítulo aqui para informar o seguinte: preencha o seu nome completo. Claro, o subtítulo serve muitas vezes para deixar um pouquinho mais claro do que você quer coletar naquele campo de informação. Né, para deixar mais intuitivo ainda. Olha só, clicando fora como fica perfeito. Nome, esse asterístico vermelho indica que é um campo de preenchimento obrigatório. E aqui ó, você tem a dica de preenchimento, tá? Como um subtítulo, preencha o seu nome completo. Vamos para o próximo campo. Eu vou colocar aqui novamente texto, vou colocar aqui empresa, vou colocar aqui obrigatório também, e no subtítulo eu vou colocar preencha o nome da empresa pela qual você realizou
do treinamento. A empresa pela qual a pessoa trabalha, né? Que vai ser o nosso cliente, a nossa conta, na verdade, tá certo? Note que quando você preenche um campo do tipo texto, você tem a oportunidade de copiar a pergunta. Isso aqui vai te possibilitar uma economia de tempo, para você não precisar preencher novamente as mesmas informações. Tá? Você pode excluir ou você pode inclusive passar a pergunta para cima ou para baixo. Se você entende que empresa, a pergunta da empresa, do preenchimento do campo empresa, deve vir antes de nome, é só clicar aqui. Ele faz uma reorganização, tá? Bem interessante também. Ok? Clica fora, olha lá. Você não precisa clicar em salvar, não tem botão salvar, tá vendo? Ele sim, olha aqui, ó, salvo. Clicou fora, ele já salva, tá? Vamos testar agora um tipo de campo diferente. Vamos testar aqui um campo do tipo opção. Eu vou perguntar o seguinte aqui, ó. Qual a modalidade de treinamento que você realizou? Uma pergunta, ó, subtítulo, e aí você pode pôr ou não, é opcional, tá? Eu posso inclusive dizer que aqui eu não quero subtítulo para essa pergunta. E você tem as opções, ó. Por padrão, o Microsoft Forms apresenta a opção 1 e a opção 2, mas você pode ter uma infinidade de opções aqui, ó, em adicionar opção, tá bom? Então, eu vou escolher aqui, ó, nossos 3 modelos de entrega de treinamento hoje são In Company, que é o presencial, na empresa do cliente. Nós temos o Live, que é o online ao vivo. E eu vou adicionar uma outra opção, porque eu tenho uma terceira opção que eu quero trabalhar, tá vendo? E nós temos o terceiro e último formato de entrega, que é o EAD. Tá? Se você quiser deixar uma opção aberta para outra, né, existem cenários em que as respostas não precisam ser tão fechadas. Às vezes a resposta da pessoa que vai receber esse formulário, ela vai ter uma opção aqui que não é nenhuma das mapeadas que você colocou. Aí você pode colocar aqui, ó, outra é um tipo de campo onde ela mesma preenche. Tá? Ela seleciona e preenche manualmente. Se você tiver essa possibilidade, né, aí você pode incluir. No meu caso não, eu sei que são só esses 3 mesmo. Tá? Vou definir aqui como obrigatório também, para esse caso, ok? E vou clicar fora, olha lá que interessante. Vamos inserir um outro tipo de campo, agora um tipo de campo de classificação. Esse é bem legal, tá? A pergunta vai ser a seguinte, ou a instrução vai ser a seguinte. Defina aí eu vou usar aqui de 1, defina em uma escala de 1 a 10. Eu vou explicar porque eu estou colocando de 1 a 10, tá? O seu nível de satisfação referente ao nosso treinamento, onde 1 representa satisfação baixa e 10 satisfação alta. Aí, você pode notar que ele te dá aqui algumas opções para você trabalhar. Primeiro que você pode ter um top 5 ou um top 10. Se você acha que você deve ter um top 10, ele dá 10 estrelinhas. Aí a pessoa vai escolher a opção ou no formato de estrela ou também no formato de número. Ó, você muda o símbolo, tanto o nível quanto o símbolo. Tá, vamos testar os dois? Eu vou fazer a mesma pergunta e vou testar os dois. Ó. Eu aproveito e já uso copiar. Ó, que bacana, ele clonou a pergunta todinha com todas as configurações. Tá vendo como economiza tempo? Nesse caso aqui, ó, eu vou mudar para 5, e aí é claro que eu tenho que mudar o texto aqui, né, para ficar de acordo. Agora serão 5 opções. E o símbolo vai ser estrela. O de cima é de escala de 1 a 10 e usando aqui os números para poder pontuar, tá ok? Vamos lá, cliquei fora, olha lá como é que fica, tá vendo? Bem interessante. Vou adicionar uma próxima pergunta e vou utilizar aqui uma última opção que é do tipo data. Então,
informe a data em que você realizou o treinamento, tá? E é um campo do tipo data, não tem segredo, ok? Você pode botar subtítulo ou não, mas está bem intuitivo, então aqui não precisa. Bom, como ele vai salvando, você não precisa se preocupar, tá? O que você pode fazer depois que você constrói? Tá vendo como é rápido? É simples, a plataforma é bem intuitiva. Você pode clicar aqui em cima em visualização, para você ver como que esse receptor vai enxergar, né, como que esse teu cliente, esse teu fornecedor, né, a pessoa lá na outra ponta que vai receber o formulário, ele vai enxergar o formulário desse jeitinho aqui, olha que bacana, tá? Olha lá o título, olha lá o texto que eu coloquei, sobre para que serve, olha o campinho, ó, para preencher, olha as opções para você escolher aqui, tá vendo? Você escolhe uma só, olha aquela pontuação de 1 a 10, olha a estrela, ó. 4 estrelas, 2, 5. Olha o campo do tipo data, que bacana. Tem um controle correto para data. Vou falar que eu fiz o treinamento dia 19. E o botão enviar. Tá vendo? Não tem poluição visual. É uma ferramenta profissional. Tá? E você pode também visualizar como é que fica isso aqui no celular. Olha que bacana. Ele vai reproduzir, vai renderizar aqui como se você estivesse no seu smartphone acessando a pesquisa de satisfação do seu smartphone. Ó. Página totalmente responsiva. Olha que bacana as opções aqui na hora de escolher também. Olha lá, pontuação numérica, por estrela, por data e assim por diante. Tá ok? Vou voltar para a visualização de computador. Aqui não adianta você clicar em enviar, porque é apenas uma visualização, tá? Não é o formulário mesmo em si. Nós ainda vamos configurar algumas coisas antes de finalizar. Depois de visualização, você tem o tema, onde você pode mudar aqui. Por padrão, ele adquire o tema do próprio tema da solução, que é verde. Mas você pode mudar, tá vendo? Ó, lilás, laranja, azul. Eu mudei para lilás aqui como um exemplo, só para a gente ver como é que fica na alteração. Olha lá, interessante. Então, dependendo da identidade visual da sua empresa, ó, ele muda os botões também, né? Você pode fazer essas alterações aí e ficar de acordo com o que você acha interessante. Existem alguns templates, algumas imagens que ficam aqui atrás que ficam bem legais também. Ó, a Microsoft disponibiliza. Tá? Vou testar algumas. Olha só que interessante. Ficam mais divertidas, né? Mais bacanas. Não deixam de ser profissionais. E se você tiver já uma imagem para subir, personalizada, você mesmo pode subir a sua. Olha lá, carregar a imagem, aí você busca do mesmo jeito que você buscou para o logotipo do formulário. Ou no OneDrive, ou pesquisar a imagem na internet através do Bing, ou carregar a imagem que já esteja em algum lugar aí da sua máquina. Tá? Vamos pegar um aqui na minha pasta imagens. Ou pode ser, por exemplo, no meu OneDrive for Business. Pegar uma bacanuda. Ó, pode ser... Vamos pegar essa aqui dessa equipe trabalhando. Vamos ver se fica legal. Ele vai subir, tá vendo? Tá fazendo upload nesse momento. Ó, ajustou, né? Tá vendo? Bacana. Ó, tem transparência aqui, né, na ferramenta para você utilizar. Ele já detecta, inclusive, isso é bem interessante, ele detecta, inclusive, as cores predominantes da imagem que você subiu e já aplica aqui, ó, na identidade dos botões, no design. Isso é bem legal. Tá? Vamos visualizar como ficou. Ó. Esse seria o formulário. Tá? No celular, olha lá. Bem interessante. Vamos voltar. Bom, antes de clicar em compartilhar, ainda tem algumas opções que você pode trabalhar, como por exemplo, ramificação. Na ramificação, isso aqui é muito legal, tá? É como se fosse um workflow. Diz respeito a um roteamento condicional. Quer dizer, você coloca assim, preencha, vamos supor que você coloca uma opção do tipo... inclusive nós nem trabalhamos esse tipo de opção, né? Que é uma pergunta do tipo opção. Vamos dar uma olhadinha aqui. Adicionar uma pergunta só comum. Trabalhamos sim, que é a opção in company, live ou EAD. Ótimo. Perfeito. Por quê? Na parte de ramificação, você pode dizer o seguinte, você dá 3 opções. O cara preenche lá. Presencial,
ou online ao vivo, né, o live, ou EAD. Caso a pessoa responda presencial, você pode criar tantas outras perguntas para essa pessoa, que diz respeito só a quem fez um treinamento presencial. Então, vamos supor que no treinamento presencial eu queira perguntar para quem fez o meu treinamento presencial se no dia do treinamento a sala de reunião que foi utilizada para dar o treinamento estava confortável, se o horário das turmas que foram estabelecidas pela empresa foi bacana, atendeu, se não deu nenhum problema, enfim. Eu posso fazer perguntas que ficam segmentadas, isso é bem legal, tá? Olha aqui, ó, eu vou usar essa aqui como exemplo, tá? Se responder em company, eu vou para a pergunta, aí eu tenho aqui a relação de todas as outras perguntas, ó. Eu posso ter uma configurada só para ramificar, só para segmentar. Isso aqui é bem avançado, é bem interessante, tá? Você tem a parte de configurações, onde você pode determinar o seguinte aqui. Quem pode preencher esse formulário? Qualquer pessoa com link pode responder. Aí você estabelece que pessoas não só internas da sua organização, que tem Office 365, pode responder, mas também cliente externo, né, fornecedor, parceiro de negócio, qualquer pessoa que acessar o link. Segunda opção, somente pessoas da minha organização podem responder. Aí se você tentar acessar externo não vai rolar. Tá? E você pode ainda determinar aqui internamente só quem tem nome registrado ou não, ok? E ainda assim, se a pessoa pode responder uma vez apenas, né? Isso é legal também, porque você imagina se faz uma votação, aí fica igual Big Brother, né? A pessoa fica lá votando várias vezes para poder, né, atingir o objetivo dela, que é o resultado daquela votação. Se você seleciona essa opção, uma resposta por pessoa, na segunda vez que a pessoa tentar preencher de novo um mesmo questionário, um quiz ou algo do tipo, ela não vai conseguir porque o Forms vai detectar e já vai falar, olha, você já respondeu, esse questionário só pode responder uma vez, é bem legal. Nesse caso aqui, eu vou escolher a opção aqui, o primeiro escopo, tá? Que é mais aberto. Qualquer pessoa com um link pode responder. Já na segunda seção de configurações aqui, você tem as opções de respostas, tá? Você pode aceitar as respostas, você tem data de início e data de término, quer dizer, você pode estabelecer um prazo para esse formulário funcionar. O link é público, mas ele só vai ficar ativo dentre a data X e a data Y. Então, ele tem data de começo e de término para funcionar. Isso é legal também. E você pode determinar que as perguntas elas vão ser apresentadas de forma aleatória. Se você não tem a necessidade que as perguntas sejam apresentadas nessa sequência, nome, empresa, etc., você vai selecionar aqui e o Forms vai jogar de forma aleatória as perguntas. Nesse meu caso, não, eu preciso que seja assim mesmo, tá? Nome, empresa e assim por diante. Senão, eu selecionaria aqui sem problema, ok? Bom, essas são as opções aqui de configurações, tá? Você tem também essa opção de comentário, tá? Isso aqui é para a Microsoft. Se você tiver uma sugestão para fazer no Microsoft Forms que você gostaria de enviar para a Microsoft ela ouve clientes, ela ouve parceiros muito de perto, tá? Tanto que esse recurso está sendo liberado para empresas porque a Microsoft ouviu tantos feedbacks de empresas querendo o Forms aí. Tá? Então, você pode usar o User Voice, que é um site que a Microsoft, é uma solução que a Microsoft usa para feedbacks, tá? Ou você pode avaliar o Microsoft Forms a partir daqui mesmo e inserir um comentário. Tá? Se você gostou, se você não gostou e o que você não gostou, ou se você tem uma sugestão de melhoria. Tá? Tudo isso é válido, a Microsoft te ouve muito de perto. Okay? Você tem aqui o Kabul Knowledge Base da Microsoft, que é a base de conhecimento do Forms. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre essas opções que eu estou mostrando aqui no vídeo, você tem a documentação oficial, tá? Sempre aqui em ajuda. Você tem o teu perfil dentro da organização com o Microsoft Forms, lembrando que esse é um produto corporativo, não é qualquer pessoa que pode ter, você precisa ter Office 365 para ter ele, tá? Então, vamos nos atentar a isso. E aqui o Logout, né? O botão de sair. Bom, quando você responde, agora eu vou compartilhar, tá? Chegou a hora de compartilhar o nosso garotão aqui. Então, vou clicar no botão e olha só, você tem aqui algumas formas de compartilhamento, tá? Primeiro que você determina o escopo de compartilhamento. Qualquer pessoa com um link pode responder, somente as pessoas da minha organização podem responder. Tá vendo que eu configuro isso em 2 lugares? Eu já determinei que qualquer pessoa com um link pode responder. Legal. Ele gera um link aqui, ó. Você copia na ferramenta mesmo. Olha que bacana. Este link já está pronto para ser colado. Vamos testar?
eu vou acessar uma guia anônima do meu navegador, uma guia in private, e vou dar um Ctrl V. Realmente, ele já tinha copiado, olha lá que bacana. Agora a gente vai ver realmente como que o usuário recebe isso. Ó, carregando. Olha que interface legal, profissional, sem poluição, muito clean, limpa. Vamos responder? Então vamos lá. Nome, empresa. Qual a modalidade do treinamento? Eu vou dizer que o treinamento foi live. Eu vou dar uma nota do tipo 9 aqui e vou colocar 4 estrelas aqui embaixo, olha lá. Informe a data do treinamento. Eu vou dizer que foi ontem, dia 22, e vou dar um enviar. Olha que legal. O próprio Forms, ele traz uma tela de obrigado. Obrigado, sua resposta foi enviada. Tá? Então é bem simples, é bem intuitivo, é muito rápido e dá para fazer muita coisa. Em contrapartida, lá na minha conta de quem gerou aquele formulário, você tem as respostas aqui, tá? Olha que bacana as respostas como são. Pesquisa de satisfação, você tem uma resposta, quanto tempo que a pessoa levou para para responder, o status, você pode mandar para Excel isso aqui, tá? O geral das respostas, né, os detalhes, quem foi que respondeu, o nome, a empresa e qual é o percentual. Então você vai tendo aqui, ó, um BI, um Business Intelligence, tá? Muito bacana. Olha, indico que vocês testem, tá? Gostei muito que a Microsoft liberou isso para tenants de Office 365, planos Enterprise, tá ok? E qualquer dúvida, sinta-se à vontade para postar aí nos comentários do vídeo ou no blog www.mauriciocasemiro.com. Até a próxima videoaula.